Olá, pessoal. Durante a madrugada, por volta das 4 da madrugada, eu acordei, fui no banheiro e retornei para a cama. Aí eu disse para o Espírito Santo: dá tempo de dormir 1 hora, descansar, para depois ir trabalhar, porque eu trabalho em 2 lugares por dia. E não conseguia dormir. Quando eu fechava os olhos, eu ia para lugares, era levada para lugares hostil, lugares difícil, com imagens difíceis. Aí fiquei pedindo para o Espírito Santo que eu precisava dormir, descansar, que eu tô muito esgotada. Eu tô muito cansada, muito esgotada. Porque eu vivo em 2 mundos. Eu vivo em 2 mundos. Eu vivo 2 situações. E abri os olhos, ficava falando com o Espírito Santo. Não sei se eu já falei no canal, mas o teto do meu quarto, quando eu deito na cama, eu não durmo sem conversar com o Espírito Santo. Conversar até a hora de dormir. Isso é todo o dia, todo dia, todo dia. Isso começou a acontecer desde o dia que eu fui escolhida, que já faz bastante tempo. Aí o teto do quarto, ele sai de cena e ficou o céu azul, como se fosse de dia. Um céu azul, nuvens brancas e atrás das nuvens muito resplendor da glória de Deus. Ou seja, eu não conseguia dormir. Se eu fechasse os olhos, eu ia para outro lugar. Se eu ficasse com os olhos abertos, eu via isso. Até que Deus me tomou de uma maneira sobrenatural e me levou num lugar escuro, em outro país. Esse lugar, um lado era campo, dava para ver que era campo, mas era muito tarde da madrugada nesse lugar. E outro lado era muito mato. Havia um caminhão com vermelho, branco e azul. Um caminhão de carga, mas não esses caminhão normal. Um caminhão de grande carga, de grandes valores, sabe? Um caminhão difícil de estacionar. E esse caminhão foi saindo, foi indo para o acostamento, foi indo, encostando. Quando encostou, já tinha em torno de uns 6 homens de roupa preta e com uma touca na cabeça, aquelas toucas que tem a boca e os olhos, né, recortado. E o motorista com as mãos no volante. O Espírito Santo me trouxe de volta. Isso aí é para orar pelos caminhoneiros. Caminhoneiros que têm emboscada preparada para eles. Por que Deus mostra, Lenir? Para entrar em oração. Entrar em oração. Não sei se você sabe, mas para te ter comida nas prateleiras dos mercados, ter os produtos que você gosta, os caminhoneiros têm que viajarem com segurança. E para isso eles precisam ser cobertos de oração. E o Espírito Santo me alertou, alertando sobre grupos. Então, eu não estou dizendo para os caminhoneiros e as famílias deles saírem de grupo de família. Mas esposa de caminhoneiro, os filhos, os netos, tomem cuidado o que falam. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, porque as emboscadas para os caminhoneiros são muito grandes e são mortal, né? E quando eu vi ele com as mãos na direção, quando eu voltei, eu disse para o Espírito Santo, por que ele não ligou o caminhão? E não passou por cima desses malfeitores, desses bandidos. O Espírito Santo colocou o entendimento dentro de mim.
que um caminhão de grande carga, de grande potência, quando liga, não sai rapidamente, pelo fato de ser um caminhão grande e pesado. Quando liga, acende as luzes, dá sinal que ligou de novo e que vai sair. É o tempo de o caminhoneiro morrer na emboscada. Então, os caminhoneiros que verem situação nas grandes estradas, em lugares desertos, áridos, mulheres, tem mulher com roupa, uma peça de roupa branca com neném no colo, não pare. Ah, mas é a mulher com a criança no colo. Não pare. É emboscada. Não pare. Lembre que tu tem a tua família te esperando. Não pare. Tenha cautela o que fala entre colegas. Tome cuidado, novamente falando nos grupos. Eu particularmente, eu não participo em nenhum grupo, não gosto, não tenho tempo para isso. E se eu descobrir aonde tiver meu nome no grupo, eu saio. E não tem nem como me colocar porque não há tempo, não tem tempo para isso. Então é isso, existe as orações para os caminhoneiros. E eu peço aqui encarecidamente que os intercessores, pastores, orem pelos caminhoneiros. Orem pelos caminhoneiros, desses caminhões de grandes cargas, os outros caminhoneiros, os motoristas de ônibus, de táxis, de Uber, motoqueiro, os motoboy, as teleentrega que muitas vezes são chamados para lugares onde é emboscada. Essas orações, elas têm que acontecer nas redes sociais. E parar de dizer, olha, Deus me mostrou as prateleiras vazias. Não, as prateleiras dos mercados não estão vazias, não. Só se for no mundo onde você existe, onde você mora, aonde você existe, que eu não sei que lugar é esse. Entende? Chega de sensacionalismo, chega de terror. Não há tempo para isso. Não há tempo para isso. Então o pedido que faço é que os caminhoneiros tomem cuidado. Não importa o tamanho do caminhão, não importa. Tenham cuidado com as emboscadas. Tenham cuidado o que vocês falam. Tenham cuidado. Que Deus venha cuidar. Que Deus venha abençoar. Que Deus venha conduzir quando vocês estiverem nas estradas. E lembre-se, estejam conectados com Cristo. De nada adianta um caminhão ter uma placa que diz rastreado por Deus, se quem está na direção não tem vínculo nenhum com Deus. De nada adianta. Aquela palavra não vai causar nenhum efeito se nós não tiver ligado com Deus. Não saiam em viagem sem orar. Não estejam num volante dirigindo em alta estrada sem falar com Deus, sem orar pelas viagens que vocês fazem, pela família, tá? Clamem a Deus, clame a Ele, que os caminhões de vocês venham ser conduzidos pelos anjos do Senhor. Que Deus venha dar livramento às emboscadas. Que venha dar livramento às emboscadas.